Olá a todos, bom dia. Meu nome é Marco Aurélio Bortolin e estamos aqui dando sequência à nossa proposta de suprir a ausência dos nossos contatos presenciais em sala de aula nesse período de isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19. Faço isso como titular da cadeira de Direito Civil, Contrato Zoom da Universidade de Araraquara, Uniara. Espero sinceramente que o conjunto de alunos e alunas e todos que possam ver esse vídeo possam, de alguma forma, receber isso como uma contribuição, uma tentativa de aproximar, né, professores e alunos nesse período de ausência de contatos, que é algo infelizmente necessário nesse momento. Sempre lembrando que há um texto de apoio no site marcobortolin.com.br relacionado ao tema em questão e tentaremos fazer isso sistematicamente, correspondendo cada vídeo à aula que seria da semana. Muito bem, neste dia de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a evicção. Evicção, um tema que vem em desdobramento do que vimos na nossa última aula, que foi relacionada aos vícios, os chamados vícios redibitórios, vícios ocultos, ou como se fala no direito do consumidor, vício do produto ou serviço, né? Muito bem, e o que dissemos naquela ocasião? Qual era o foco principal? O foco principal era o seguinte: olhando para os contratos que transferem, que criam a obrigação de transferir bens móveis, imóveis ou semoventes, os chamados contratos que podemos apelidar de translativos, eles criam tal obrigação, e o melhor exemplo é a compra e venda, mas também poderíamos aplicar para a troca tranquilamente. Nós temos dois desdobramentos muito bem previsíveis, pelos celebrantes de qualquer desses contratos. Quais são os desdobramentos? Primeiro desdobramento, um desdobramento positivo. Qual seja? O adimplemento das cargas obrigacionais. Então, dois celebrantes ajustam um vínculo contratual para, através dele, mudar o vínculo de propriedade sobre determinada coisa. Móvel, imóvel ou semovente. E, através disso, celebram um negócio translativo. Pois bem, cada qual assume carga obrigacional e o adimplemento dessas cargas obrigacionais fará exaurir o negócio, o contrato. Ele cumprirá sua finalidade num desdobramento previsto como positivo, né? Os fins buscados pelos celebrantes foram atingidos, eram os almejados e foram atingidos. E existe um desdobramento negativo. Ninguém quer, os celebrantes não o desejam, mas certamente podem presumir que ocorra quando da celebração. Qual seja? Um desdobramento negativo. Esse desdobramento negativo, ele decorre da mora do inadimplemento. Então, vamos supor que numa compra e venda, o comprador cumpra a sua obrigação de pagar a quantia certa. E o vendedor descumpra a obrigação de entregar a coisa. Ora, se ele descumprir a obrigação de entregar a coisa, haverá um desequilíbrio, claro, categórico, entre o cumprimento das cargas obrigacionais. E como que a lei civil resolve isso? Ela resolve isso no campo do direito das obrigações e no campo do direito dos contratos, facultando ao contratante que está sendo atingido pela mora ou pelo inadimplemento do outro contratante, com a faculdade de optar entre a resolução do contrato, a sua extinção, mais perdas e danos, ou então o cumprimento forçado da obrigação, mais perdas e danos. Muito bem, então, diante disso, teríamos então dois desdobramentos categóricos, foi o que falamos, mas há uma terceira circunstância que pode ocorrer nesse tipo de contrato. Ela não decorre do adimplemento cabal e satisfatório e nem do inadimplemento. Ela decorre do adimplemento, em que há a entrega da coisa, mas que depois de algum tempo essa coisa apresenta um vício. E não estamos falando de atuação dolosa do vendedor. Talvez ele nem saiba, mas a coisa pode apresentar um problema que pré-existia a tradição
E isso vai, além de ser injusto, vai gerar um desequilíbrio na fase pós-contratual. Por força disso, a teoria do vício é aplicada para que exista um restabelecimento do equilíbrio da relação jurídica. E aí também, através de ações edilícias, se faculta ao alienatário que está suportando a eclosão do vício, se faculta a esse alienatário, através de ações edilícias, exercer sua pretensão, seja ela redibitória, extinguindo o vínculo para que as partes voltem ao estado anterior da contratação, ou então reposicionando o equilíbrio das cargas obrigacionais através do abatimento proporcional do preço. Isso se dá através de uma pretensão estimatória. Muito bem. Ainda no campo desses efeitos da fase pós-contratual, há um efeito, uma circunstância ainda mais grave, que também ocorre nesta mesma fase pós-contratual. É a evicção. E a evicção, ela, agora que nós já sabemos posicionar o vício oculto, o vício redibitório, nós podemos entender muito bem como que a lei civil irá tratar essa situação. A evicção é a perda do bem adquirido. Esta perda vai se dar por reivindicação de um terceiro. Terceiro que não entrou no negócio, ele não era celebrante. Simplesmente, A e B celebraram um negócio que envolvia a transmissão de um bem móvel ou imóvel, ou um semovente, e depois houve o adimplemento. E o alienatário, que havia recebido a coisa, depois de algum tempo, ele vem a suportar essa perda da coisa pela justa reivindicação de um terceiro. Esse terceiro reclama a coisa para si, esse direito dele é reconhecido e ele retoma o bem. O alienatário, diante desta perda, diante desta evicção, ele tem o direito de se voltar em regresso contra o alienante. Para quê? Para buscar também a reparação dessa situação injusta que pode surgir depois da transmissão do domínio por quem não era realmente dono. Muito bem, esta é a evicção, que está referida no artigo 447 do Código Civil. A interpretação do artigo 447 do Código Civil não pode ser gramatical. Ela não exaure o conceito, porque ela foca a aplicação da evicção nos contratos onerosos e também nos bens adquiridos em asta. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ao tratarmos do vício redibitório, do vício oculto, do vício da coisa transmitida, nós destacamos lá, através do Código Civil, que a proteção que a norma concedia era ao contrato bilateral, oneroso, comutativo, tal como a compra e venda e a troca, mas ela também permitia a mesma proteção para a doação onerosa, a doação gravada com encargo. Embora a doação não tenha o mesmo perfil sinalagmático do ponto de equilíbrio entre as cargas obrigacionais que estabelecem o pagamento de um preço em equilíbrio ao valor da coisa, ou da troca, que é a entrega de uma coisa que corresponde mais ou menos a interesse e valor a outra coisa que é trocada, porque a doação não tem esse aspecto, a doação é um contrato unilateral e gratuito, mas em razão do encargo, que na sua aparência externa parece algo como prestação e contraprestação, a lei garante também a doação onerosa, a doação com encargo, a mesma aplicação da teoria do vício. Ah, Marco Aurélio, mas por que você está falando isso? Porque na doação pura não há nenhuma possibilidade de restabelecimento de equilíbrio, porque equilíbrio não existe na origem da doação pura. Então, simplesmente, na doação pura, se depois na fase pós-contratual eclode um vício na coisa recebida,
não haverá possibilidade de desfazimento do negócio ou de algum tipo de abatimento, porque simplesmente não houve pagamento pela coisa, na doação pura. Pois bem, então na doação com encargo por aproximação, a teoria do vício também se aplica. E aí nós nos perguntamos, ora, e se por acaso ocorrer a evicção na doação com encargo, na doação onerosa? Bem, o artigo 447 não faz menção e me parece perigoso sustentar que haveria possibilidade de reclamar o vício da coisa na doação onerosa e não reclamar a evicção na doação onerosa, simplesmente porque são dois problemas que surgem na fase pós-contratual que derivam de um mesmo contrato, cuja raiz de proteção é a mesma. E com um agravante, a evicção ela é capaz de atingir muito mais o alienatário, o recebedor da coisa. Então, a doutrina, há suporte doutrinário para interpretar sistematicamente esse regramento, de forma que também se interprete que se pode o mais, pode o menos, e, consequentemente, se eu estou tratando do vício que é menos, o mais também poderá, né? No caso da evicção. Outra questão é a asta. O artigo 447 fala em asta, e nós precisamos, então, pensar um pouquinho a respeito. A venda judicial forçada pode envolver o bem imóvel ou o bem imóvel que foi penhorado numa cobrança de dívida entre credor e devedor. Normalmente, né, ao tempo do Código de 73, Código de Processo Civil de 73, costumávamos nos referir à asta pública para a venda judicial forçada de imóvel penhorado e leilão para a venda judicial forçada de bem móvel. Leilão, bem móvel, asta pública, bem imóvel. Eu particularmente acho que o legislador iria bem se tivesse falado apenas em venda judicial forçada, né? Produto de penhora, fosse móvel ou imóvel, porque convenhamos, hoje você tem veículos, por exemplo, que custam mais do que terrenos. Então, me parece que asta é uma referência a qualquer tipo de venda judicial forçada em processo de execução. Muito bem. Mas não é só a questão terminológica do artigo 447 que nós queremos aqui falar um pouquinho. A questão é a seguinte. Vamos supor que então, já que o artigo 447 fala que há proteção também para a asta, para aquele que adquire bem oriundo de venda judicial forçada, vamos imaginar então que estamos estabelecendo um paralelo entre o contrato de compra e venda, o contrato de troca, o contrato de doação onerosa, na nossa interpretação, a asta, a venda judicial forçada. Pois bem, veja que na venda judicial forçada há uma parte que não está lá na do contrato. Na do contrato nós temos A vende para B, A troca com B. E aqui, na venda judicial forçada, nós temos um processo de cobrança de dívida entre A e B e o arrematante, C. Acontece que o arrematante não é parte no processo, ele deposita nos autos o valor da avaliação, ele recebe o bem e com aquele valor que ele depositou no processo de execução, o devedor terá sua dívida satisfeita e o credor levantará o valor. Vamos imaginar assim. Depois de algum tempo, o arrematante, que não era parte naquele processo, suporta a evicção, porque o bem foi penhorado como se fosse do devedor, mas ele não era o verdadeiro proprietário. Vem um quarto, D, e reclama o bem. E C, o arrematante, perde o bem para D, na ação reivindicatória. E aí, vale a pena estabelecer. O arrematante, C, se volta contra B, o devedor? Sim, claro. Ele se voltará contra B.
B deixou o bem ser penhorado no processo de execução. O bem penhorado foi avaliado, foi arrematado por C. O valor depositado nos autos pagou a dívida, A levantou o dinheiro e depois C, o arrematante de boa-fé, perdeu o bem. Por quê? Porque o bem não pertencia ao devedor, pertencia a D, que não era nem parte na execução. Então, obviamente, nós vamos falar, olha, estabelecendo um paralelo entre o devedor do processo de execução com o vendedor lá na relação contratual, o arrematante vai se voltar contra o devedor. Certo? Certo. Agora, há de se imaginar que o devedor está numa situação patrimonial não muito favorável. Por quê? Porque ele já não estava pagando a dívida para o credor originário e ele teve bens penhorados que nem pertenciam a ele. Então, é realmente perigoso considerar que o arrematante vai sempre, ao se voltar em regresso contra o devedor, lá do processo de execução, que ele vai receber, que ele vai ser indenizado, que ele vai ser reparado. É correto dizer, então, que ele pode se voltar contra qualquer das partes do processo de execução? Não, porque eles não são solidários. Ele teria que se voltar contra o devedor. Ele terá que se voltar contra o devedor. Assim como lá no contrato entre A e B, A vende para B, B depois suporta a evicção, ele vai se voltar contra A, o alienante. Então, em paralelo entre o alienante, que é quem causa no futuro a evicção, e o devedor, que é quem causa a evicção também aqui no processo de execução, é óbvio que não há solidariedade, porque ela não está definida por lei. Então, o arrematante evicto vai se voltar contra o devedor do processo de execução. Mas é óbvio que nós podemos intuir que dificilmente ele irá receber. Movimentando a ação contra o devedor, caso não existam bens, fique demonstrado a insolvência do devedor para arcar com o valor que deveria ser pago em ressarcimento, em reparação ao arrematante, há sustentação doutrinária de que, sucessivamente, o arrematante pode se voltar contra o credor. Por quê? Porque, em última análise, o credor também extraiu proveito da arrematação. Bom, e ainda há um outro aspecto, né, para terminarmos essa parte introdutória. Volto ao artigo 447. O artigo 447 fala em contrato oneroso e asta. Mas nós estamos sustentando que há para a doação onerosa igual proteção. E isso está realmente dentro do sistema, porque há uma doação que não é pura, que o Código faz expressa referência à cobertura por evicção. É a doação condicional em contemplação de casamento futuro. Artigo 552 do Código Civil. Então, se eu estabeleço uma doação, eu, doador, para alguém, sob condição desta pessoa, donatária, se casar com outrem, ou comigo, e se porventura ela aceita a doação com esta condição e ela se casa, tornando-se proprietária do bem, se depois disso ela suporta a evicção por reivindicação de terceiro, ela tem direito de se voltar contra mim, doador. Então vejam que realmente, fora do campo da doação pura, também na doação gravada de elemento eficacial, é perfeitamente possível nós sustentarmos a incidência do direito de reparação em caso de evicção. Muito bem, quais são os requisitos para a evicção? Muito bem, focamos o primeiro requisito. É necessário que o adquirente deste bem o tenha recebido em razão de um contrato, e não é qualquer contrato. Vimos que a doação pura não gera esse tipo de cobertura, então deve ser um contrato bilateral, com cargas obrigacionais aos dois contratantes, oneroso, com reflexos patrimoniais negativos em cada patrimônio aos dois celebrantes, deve ser comutativo, ele deve, a prestação, nascer em razão da contraprestação, num exato ponto sinalagmático.
e deve derivar basicamente desse tipo de contrato cujo objeto, né, já indicamos, é a transmissão de bem ou bens e, portanto, um contrato translativo, um contrato oneroso translativo. Por aproximação, estamos aqui sustentando que mesmo a doação, não a doação pura, mas a doação gravada de condição específica, no caso de contemplação de casamento futuro ou nascimento de filho, até porque está na mesma categoria, ou na doação onerosa, porque está dentro do mesmo regime, também haverá essa incidência. E da evicção, da proteção por evicção na fase pós-contratual, que é o nosso principal foco nas últimas 2 semanas. Buscar reequilíbrio ou restabelecimento de equilíbrio ou reparação por eventual situação ou situações que gerem um desequilíbrio na fase pós-contratual, vício oculto ou evicção, que é ainda mais grave. Então, primeiro requisito, é necessário que o bem que foi perdido por reivindicação de terceiro tenha sido adquirido por contrato oneroso, bilateral comutativo, translativo de bem, e isso pode, por aproximação, também se aplicar à doação condicional de casamento futuro ou à doação onerosa, que está dentro do mesmo sistema. Ou ainda, fora do campo contratual, ela pode derivar da arrematação de bem penhorado por venda judicial forçada. Então, temos no primeiro requisito, as origens do bem. Segundo requisito, é necessário que a evicção, que a perda do bem, ela tenha se dado não por uma deterioração natural. É necessário que ela tenha sido alvo de uma reivindicação de alguém que não havia participado, seja do contrato, seja do processo de execução, lá na venda judicial forçada. Então há uma reivindicação, de reivindicare, de vindicar, a coisa, na etimologia da palavra, né, buscando a sua essência. Reivindicação do verdadeiro proprietário em ação petitória, ação de reivindicação de domínio. Ou então, uma ação possessória, em que o verdadeiro possuidor justo, reclama o restabelecimento da posse. Então, segundo requisito, é necessário que a perda derive de uma justa reivindicação ou de uma reclamação possessória de quem realmente detém direito real sobre a coisa e que não participou, seja do contrato originário, seja do processo de execução, de onde houve a arrematação. Terceiro requisito, é necessário que essa perda seja decretada por autoridade competente. E nós estamos falando então de título judicial emanado do Poder Judiciário, que na ação de reivindicação ou reintegração de posse reconhece o direito do terceiro. Ou então, até mesmo por ato de autoridade administrativa competente, como por exemplo, uma autoridade policial que identifica que o automóvel que está circulando não pertence àquele comprador, porque existe ordem de bloqueio, notícia de delito sobre o veículo, e ele bloqueia, apreende e leva para o pátio o veículo. Então, pode ser, normalmente o terceiro requisito, a perda do bem determinada por decisão judicial ou por ato de autoridade administrativa competente. Então, são 3 requisitos: contrato ou asta, reivindicação, reintegração de posse e ordem judicial ou ato administrativo de autoridade competente. Então, nós temos 3 requisitos muito importantes, né? Temos 3 pressupostos que caracterizam a incidência da evicção. Se faltar um deles, não poderemos falar em evicção propriamente. Muito bem, vamos falar agora da reparação. Bem, a reparação, eu costumo sempre dizer em sala de aula o seguinte: estude esse tema com o Código Civil. E depois de passar pelo artigo 447, vá ao último dispositivo,
457, que trata ainda de evicção. 457. Por quê? Ele é um artigo um pouquinho solto dentro da organização do tema. Ele está ali no final, mas ele precisa ser analisado primeiramente. Por quê? Porque a evicção é a perda do bem adquirido por contrato ou arrematado em asta que venha a ser perdido por justa reivindicação de terceiro. Ótimo. E o que a evicção propicia? A evicção ela propicia reparação civil. Reparação civil. Busca de ressarcimento do que foi perdido. Simples assim. Muito bem. Acontece que o artigo 457 ele estabelece uma regra que, na minha impressão, deveria estar bem no comecinho do tratamento jurídico logo depois do artigo 447. Qual seja, se ficar demonstrado, e isso, obviamente, é dependente de prova, que na ação de reparação, na ação de evicção, de reparação de danos por força da evicção, se ficar demonstrado que o evicto, aquele que perdeu o bem, sabia que o bem pertencia a outra pessoa, ou que havia disputa judicial sobre esse bem, que essa disputa já estava estabelecida, este que veio a perdê-lo não tem direito à reparação. Ah, mas é dependente de prova. Sim, é dependente de prova. Eu sempre digo isso. Não existe direito civil alijado do veículo processual. Então, obviamente aqui há uma interdependência entre a prova e o que estamos discutindo na ação. Sem dúvida. Então, se ficar demonstrado, e isso é defesa do alienante, o réu da ação de reparação de danos, se ele conseguir demonstrar, olha, o evicto, o autor dessa ação de reparação de danos, ele sabia que o bem era alheio, sim. Ele sabia que o bem estava comigo, mas pertencia a outra pessoa. Ou então, olha, ele sabia, ao comprá-lo, que o bem estava sendo disputado por mim e por outra pessoa. Se ficar demonstrado que ele sabia, o evicto, aquele que está demandando a reparação do dano, ele não terá direito. Solução de direito material. Comina-se ao evicto a perda, artigo 487.1 do CPC. Ele não terá o direito dele de reparação reconhecido. Por quê? Porque ele sabia. E como nós adequamos essa regra de direito material ao que estamos estudando? Simples assim. Se ele sabia, ele, adquirente, que o bem estava sendo disputado ou que o bem não pertencia ao alienante, ele não celebrou um contrato comutativo. Ele celebrou um negócio aleatório. Ele obteve preço conveniente e arriscou. Caso o alienante se saísse vencedor, ele teria comprado de quem era o proprietário. Caso o alienante tivesse sido derrotado na disputa dominial, ele teria comprado de alguém que não era o proprietário. Então se desloca o conceito de classificação do negócio. E é isso que o artigo 457 quer dizer. Então, primeiro aspecto no campo da reparação. Se ficar demonstrado que o evicto sabia que o bem era, ao comprá-lo ou trocá-lo, sabia que o bem era litigioso, porque sobre ele pairava uma demanda, uma disputa judicial. Entre quem? Entre o alienante e o evictor. Se ele sabia que havia essa disputa e ele se inseriu na aquisição, ele simplesmente adquiriu posse dependente do resultado da disputa de domínio. Se o alienante perde aquela disputa, obviamente isso contamina a posse que está com o alienatário. E o alienatário, então, ficará claro que ele ajustou um negócio de perfil aleatório, em condição resolutiva. Né? Muito bem. Então, o artigo 457 é uma regra muito importante. E vocês estão me vendo e ouvindo falar sobre o evicto, o evictor. Vamos nos posicionar em relação a isso. Vamos imaginar o exemplo mais simples. A vende a B um terreno. Pois bem, A vende a B uma mesa.
Certo, é uma mesa cara, uma mesa super famosa, de um artista, de um artesão muito importante. Muito bem. B é o alienatário, A é o alienante. Celebraram, B pagou A entregou a mesa ou o terreno e B estava na posse daquele bem móvel ou imóvel. Depois de algum tempo, vem C e demanda B, e ingressa com uma ação, tendo como réu o atual possuidor, o alienatário. Essa ação pode ser, como eu disse, de reivindicação, caso ele seja proprietário, ou de reintegração da posse, caso ele seja o legítimo possuidor. O Poder Judiciário vem nessa ação e reconhece o direito daquele que não era do contrato, que não tinha celebrado o contrato, C. Aquele C é o evictor. Ele está causando a perda do bem adquirido por B no contrato translativo. B, que sofre a perda, é o evicto. E B, em razão da evicção, poderá se voltar em regresso contra o alienante. Muito bem, estabelecido isso, então, quando se fala que B se voltará em regresso contra o alienante, isso se dá por denunciação da lide ou por ação regressiva. E, obviamente, o alienante terá defesa, circunstancialmente terá defesa. Uma das posturas do alienante é ter defesa dele contra a pretensão de reparação de danos do evicto. E essa sustentação ela está atrelada à regra do artigo 457. O alienante pode sustentar e tentar provar que o alienatário, que perdeu o bem e que agora é evicto, sabia sim que o bem era litigioso ou alheio. Muito bem. A segunda hipótese que pode circundar esse campo da reparação é o contrato firmado entre A e B ter uma cláusula e nesta cláusula ela deixar firmado que A, o alienante, não se responsabiliza por eventual evicção que venha B a sofrer, o alienatário. Chamada cláusula de irresponsabilidade. Bem, se nós estivermos considerando que esse contrato é de adesão, essa renúncia antecipada não terá valor, aplicaremos a regra do artigo 424, que nós já estudamos. Vamos supor agora que o contrato seja paritário. Vamos supor que foi um contrato realmente celebrado em igualdade de condições, com minuta, contra-minuta, proposta, contra-proposta, barganha em torno do preço, com inserção de cláusulas de proteção. E aí o alienante disse, olha, tudo bem, eu reduzo o valor, mas eu quero uma cláusula de responsabilidade caso o alienatário venha a sofrer evicção. E o alienatário tem aceitado. Muito bem. A existência dessa cláusula pura e simples, ela vai gerar uma consequência. Se ela for negociada, ou seja, num contrato que não é de adesão, ela é tida como válida, ela será tida como válida. Contudo, ela gerará ainda assim direito do alienatário que venha a sofrer a evicção de buscar em ressarcimento o valor pago. O valor pago. Corrigido monetariamente, mais os juros que porventura sejam os legais. Notem, a cláusula só gerará irresponsabilidade mesmo se o alienatário, o comprador, vier a assumir expressamente, adotar uma postura, além da cláusula de responsabilidade, de que ele realmente assumirá o risco da evicção. E aí teremos então a incidência da regra do artigo 449 do Código Civil. Se ele, afora a existência pura e simples da cláusula, não assumir expressamente, especificamente, o risco de alienação, mesmo que ele tenha sido informado, se ele não vier a assumir expressamente,
ele terá direito a menos da reparação. Ele terá pelo menos o direito de buscar reparação pelo valor que ele pagou devidamente, o principal, devidamente atualizado com os acréscimos legais. Agora, se ele, afora a existência da cláusula pura e simples, uma cláusula genérica, ele assume especificamente o risco, um risco específico sobre determinada disputa judicial sobre a coisa, por exemplo, aí então ele sai do campo comutativo, entra no campo aleatório, e aí o 449 ele se amolda à hipótese do 457. Então entendemos que o 457 e o 449 não se aplicam sempre juntos. Eles podem se aplicar na mesma circunstância, ou então, independentemente de cláusula, mesmo que o contrato não preveja a irresponsabilidade do alienante, pode o alienante demonstrar que por outras vias o alienatário sabia plenamente que o bem era litigioso alheio, e aí haverá incidência isolada do artigo 457. Terceira hipótese. Não havia cláusula no contrato e, obviamente, o alienatário também não sabia que o bem era litigioso ou alheio, e essa é a maior parte das hipóteses, aí vai alcançar a maior parte das situações. A hipótese que irá alcançar a maior parte das situações, porque normalmente quem sabe que há uma disputa ou que o bem, há dúvida se pertence ou não pertence a quem está vendendo, normalmente não celebra o negócio. Então, diante disso, vamos imaginar que esse alienatário, agora que nós já passamos pelas hipóteses mais específicas e raras, vamos à mais comum. A vendeu para B, não tinha uma cláusula de responsabilidade, e B também não sabia de nada. Nem que era litigioso, nem que era alheio, nem que viria a perder, porque senão ele não teria perdido o tempo em fazer o contrato. Então ele fez o contrato porque ele queria se tornar proprietário do bem. E depois de algum tempo, na fase pós-contratual, eclode lá a reivindicação da coisa, surpreendendo o alienatário, a reivindicação da coisa por um terceiro, e por incrível que pareça, ele perde, porque o reivindicante é realmente o proprietário. E o Poder Judiciário reconhece esse direito do reivindicante, e aí o alienatário sucumbe no processo, ele perde tudo. Que direito ele terá de reparação em face do alienante? De acordo com o artigo 450, ele terá direito não do valor que ele pagou, ele terá direito de receber o valor do bem ao tempo em que sofreu a evicção. Isso impede o enriquecimento indevido de um ou de outro, lá do contrato originário. Porque se o bem sofreu uma depauperação de valor, o direito do evicto é de receber, lá em regresso, o valor da coisa ao tempo da evicção. Se ele se valorizou, um terreno, por exemplo, se ele se valorizou, também. Se houve valorização do imóvel, ele terá direito a receber o valor da coisa ao tempo em que ela se venceu, ao tempo da evicção, e não do valor que ele pagou pela coisa. Além disso, ele terá direito também a buscar em regresso os frutos civis que ele teve que indenizar o reivindicante durante o tempo todo em que ficou com a coisa. Então vamos imaginar que seja uma propriedade rural. Muito bem. Ou que foram cabeças de gado, por exemplo. Durante o período em que o alienatário ficou com aquele rebanho, houve venda de cabeças, cria, extração de leite, e esses são os frutos civis dessas coisas. Quando o reivindicante reclama que aquela boiada pertencia a ele e ele quer reivindicá-la e o Poder Judiciário reconhece isso, também será direito do proprietário buscar condenação daquele que está na posse injusta da coisa, a reparação pelos frutos civis. Consequentemente, ao voltar-se em regresso, o evicto pode também cobrar os frutos civis que porventura teve que pagar ao reivindicante. Então, valor do bem ao tempo em que se venceu, com ou sem valorização, com valorização ou desvalorização, frutos civis que foi condenado a pagar ao reivindicante, as despesas do contrato, as despesas originárias do contrato, e os gastos, as custas, os honorários, as verbas que ele suportou por ter perdido a ação de reivindicação. Então, despesas do contrato, verbas de sucumbência, frutos civis e valor da coisa,
tudo detalhado no artigo 450. Isso está compreendido no direito do evicto quando se volta em regresso contra o alienante e que não estamos aqui cogitando de conhecimento do evicto a respeito da litigiosidade do bem antiga ou que o bem não pertencia ao alienante. É possível que as partes alterem esse regime reparatório? Sim, é possível. O artigo 448 do Código Civil prevê: o contrato pode estabelecer aumento ou diminuição do campo de reparação. Então, dirão vocês assim, como que eu aumento o regime de reparação do artigo 450? Ora, com cláusula penal. Se o alienante vem e me vende um bem, eu posso estabelecer, do mesmo jeito que nós cogitamos, de que exista uma cláusula de responsabilidade, porque o alienante propôs essa cláusula, também será totalmente lícito que o comprador sugira a colocação de uma cláusula penal para eventual evicção. Se ele vier a suportar evicção, ele quer ali uma reparação já antecipada de X. A cláusula penal, então, vai aumentar o campo de reparação do artigo 450. E o inverso também se aplica. O alienante pode falar, olha, não será irresponsabilidade, mas se houver evicção, eu não responderei por furtos civis, por exemplo. Há essa possibilidade e estamos falando de contratos paritários, então se houver esse conhecimento dos contratantes a respeito da possibilidade de negociar, né, de estabelecer cláusulas, eles podem aumentar o campo de reparação em caso de evicção ou diminuir o campo de reparação em caso de evicção. E até, de acordo com o artigo 448, excluir. Agora vamos a um detalhe bastante importante. Quando nós falamos que é possível aumentar o campo de reparação, nós temos que imaginar o seguinte: até quanto? Então, certamente não poderá suplantar o dobro do valor total do bem, porque senão transcenderia aí no campo das obrigações o que poderíamos considerar uma reparação. Né? Nós sairíamos do campo comutativo e entraríamos num campo aleatório às avessas, onde a perda do bem teria sido um grande negócio ao alienatário. Isso também não é possível, temos que dimensionar corretamente esse artigo 448. Muito bem, encerramos essa parte de reparação. Vamos agora considerar a perda do bem. A perda do bem, de acordo com o artigo 451, ela irá gerar direito de reparação. O fato do bem ter suportado desgastes retira do evicto o direito de se voltar contra o alienante? A resposta é não. Se a deterioração foi pelo uso normal, pelo desgaste normal, a resposta é não, sem dúvida. Agora, se por acaso ele desgastou, ele deteriorou, ele depreciou dolosamente a coisa, aí com certeza isso ficará totalmente fora do campo de regresso. Não é possível ele ampliar dolosamente esse campo regressivo. É o que preconiza o artigo 451. Um outro aspecto interessante diz respeito a eventuais vantagens que o evicto veio a suportar, veio a receber, melhor dizendo, em razão dessas deteriorações. Se ele obteve vantagens em razão da deterioração, estamos falando aí de uma cobertura securitária, né? Ou da venda de partes da coisa, que porventura sofreu danos sem culpa do alienatário, se ele vendeu parte da coisa que estava solta, ou se ele recebeu uma reparação securitária, é óbvio que se ele recebeu essas vantagens, ele não pode omiti-las do regime de regresso, regra do artigo 452. Agora entramos também, né,
na necessidade de falar sobre benfeitorias. Esta é uma parte muito importante, porque nas ações de reivindicação, de reintegração de posse, esse debate em torno das benfeitorias, eles sempre aparecem. E nós precisamos, então, buscar aquele conceito das benfeitorias lá da parte geral do Código Civil, no artigo 96, com as benfeitorias necessárias, as benfeitorias úteis e as voluptuárias. Então, se nós temos benfeitorias que foram essenciais para a conservação do bem, as benfeitorias necessárias, ou se foram benfeitorias muito importantes porque otimizaram a coisa, melhoraram a sua utilização, as benfeitorias úteis, estas benfeitorias elas entram no regime de reparação, elas se inserem no regime de reparação, sob pena de gerar enriquecimento ilícito, indevido. Então vejam, o reivindicante quer a coisa. Esta coisa vai voltar para ele com benfeitorias que foram implementadas ou pelo alienante ou pelo evicto. É óbvio que se ele reivindica a coisa e não indeniza o evicto pelas benfeitorias, ele vai se locupletar. Se isso acontecer, o evicto, se ele implementou as benfeitorias, se ele não foi pago pelo reivindicante, lá na ação de reivindicação, ele pode inserir essa cobrança ao regressar contra o alienante. O contrário também se aplica. Se o alienante introduziu a benfeitoria, vendeu para o evicto suportou a perda ao reivindicante, o reivindicante pagou as benfeitorias para o evicto precisa descontar essas benfeitorias quando buscar reparação junto ao alienante. Simples, justo, correto e eficaz. Só que nós precisamos saber, porque, obviamente, haverá uma pressãozinha lá. Se o evicto tiver conhecimento, ele pode exigir retenção da coisa, até ser indenizado pelas benfeitorias, e aí nós precisamos saber. Se ele pediu a reparação por benfeitorias, também não preclui para ele, porque se ele não pediu, ele pode se votar em regresso contra o alienante, mas se ele pediu, ele tem direito de retenção. E aí o reivindicante pode depositar o valor das benfeitorias para obter o bem. Talvez essas benfeitorias não tenham sido implementadas pelo evicto, tenham sido implementadas pelo alienante. Então ele, para não se locupletar ilicitamente, precisa descontar o valor das benfeitorias que lhe foram abonadas, que lhe foram pagas pelo reivindicante, quando ele se volta em regresso contra o alienante. Essa é uma responsabilidade dos advogados que militam na causa. É necessário saber bem esse regime de reparação das benfeitorias. Por isso que nós chamamos a atenção para os artigos 453 e 454. São artigos bem importantes nesse desdobramento entre a ação de reivindicação do terceiro estranho ao contrato contra o alienatário e depois do regresso do alienatário para o alienante. Existe aí uma possibilidade de múltiplas saídas, dependendo de como se deu a devolução do bem e quem introduziu a benfeitoria. Se vocês estiverem pensando, olha, mas e se foi o evicto que implementou a benfeitoria, ele reteve o bem, o reivindicante depositou o valor? Bom, tudo bem. Aí essa questão não vai entrar na via regressiva, porque a benfeitoria se deu depois da compra e venda, depois da troca, e aí está fora. E agora chegamos a 2 pontos essenciais para terminar esse breve comentário sobre o tema evicção. O primeiro deles, a denunciação da lide. Eu venho sempre sustentando isso nas minhas aulas de civil. Nós nunca podemos pensar em direito civil sem pensarmos simultaneamente na relação, na interdependência entre os institutos de direito civil e o processo civil, é claro. Muito bem, então, se nós temos um contrato, o contrato contou com adimplemento. Na fase pós-contratual, o alienatário, vamos ficar com a figura do comprador. O comprador, ele está sendo acionado judicialmente por alguém que não era contratante. É o reivindicante, evictor. Ação estabelecida entre evictor, perante o Estado juiz, contra o evicto. Estabelece-se aqui a dedução da pretensão de alguém que não figurou no contrato e que estabelece
uma pretensão de retomada do bem perante o Poder Judiciário, o Estado juiz, dizendo, olha, eu sou o proprietário. O Estado juiz determina a citação, a integralização da lide, né, para que o atual possuidor se posicione em relação àquela pretensão. Muito bem. Ao tempo do Código de 73, o Código de Processo Civil, sustentava-se gramaticalmente no texto que a denunciação da lide era obrigatória. Então, nesta circunstância, o evicto tinha que denunciar a lide o alienante. Atualmente, esta regra ela foi alterada pelo Código de Processo Civil de 2015. A denunciação da lide deixou de ser algo obrigatório, né, preclusivo ao alienatário evicto. Ele pode denunciar a lide ou ele pode optar por primeiro deixar transcorrer totalmente a tramitação da ação de reivindicação para, dependendo do resultado, voltar-se em regresso em outra ação, uma ação autônoma, regressiva. Ou ele pode já estabelecer uma lide secundária. Então ele está se defendendo da reivindicação na lide primária e ele denuncia a lide no prazo de defesa o alienante, estabelecendo desde logo uma lide secundária de ressarcimento de prejuízos pela evicção, caso ele venha a sucumbir na lide primária. Muito bem. O Código de Processo Civil, no artigo 125, deixa isso bem claro. Ele pode, faculta-se ao evicto denunciar a lide o alienante. E ele não pode, se houve uma cadeia sucessiva de transmissões da coisa, ele não pode escolher qualquer dos alienantes. Ele não pode optar pelo mais rico ou pelo que mora mais perto, etc. Ele tem que denunciar a lide o alienante imediato, aquele que estabeleceu a compra e venda, a permuta com ele. Muito bem. Dito isso, o artigo 456 ele foi alterado, né? Ele foi revogado pela Lei Processual de 2015, porque o conjunto das regras do artigo 125 com a regra do artigo 128, ambas do Código de Processo Civil, regulam melhor o que antes estava estabelecido no artigo 456 do Código Civil. Ele foi revogado na parte que estabelecia de forma diferente e melhorado no seu parágrafo. Então nós temos agora, na junção dos artigos do Código de Processo Civil, um tratamento jurídico bem melhor em relação à postura do evicto diante do que o litisdenunciado irá apresentar na lide secundária. Por quê? Porque vocês todos estudam processo civil e sabem que na denunciação da lide, o litisdenunciado pode assumir posturas. Ele pode silenciar ao ser citado, ele pode contestar a pretensão principal, ou ele pode contestar a via regressiva. Então vamos lá. E isso está muito bem regulado agora no Código de Processo Civil, nos artigos 125 e 128, repito. Então, houve o contrato, o evicto é o novo proprietário, o adquirente, alienatário, e aí ele sofre citação em ação de reivindicação proposta por um terceiro. No prazo de defesa, ele já quer deixar assentada a sua via regressiva por eventual evicção que ele venha a sofrer na sentença, e ele denuncia a lide no prazo de defesa o alienante. Muito bem. Quais posturas o alienante pode adotar na lide secundária, ao ser citado em razão da denunciação da lide? Ele pode assumir um papel de litisconsorte do evicto e contestar a ação principal. Ou então, ele pode focar a sua defesa simplesmente na pretensão de regresso. Ele vai contestar a pretensão de regresso do litisdenunciante. Ou então ele pode permanecer em silêncio. Se ele contestar a reivindicação, dizendo não, este terceiro que está reivindicando o bem aí, ele não é o proprietário não, o proprietário sou eu mesmo. Aliás, o proprietário era eu. E, portanto, eu vendi porque era o verdadeiro dono e quem está sofrendo a ação de reivindicação é agora o novo dono. Hipótese em que o litisdenunciante e o litisdenunciado,
eles serão litisconsortes passivos frente à reivindicação. É óbvio que o litisdenunciado está deixando de contestar a pretensão de regresso. Ou seja, se eles, no polo passivo, perderem, o juiz ou juíza da causa irá julgar a ação principal procedente, a pretensão principal de reivindicação, e já deverá julgar procedente o regresso do litisdenunciante em relação ao litisdenunciado. A segunda hipótese e a terceira é o litisdenunciado, o alienante, ou permanecer em silêncio ou se limitar a contestar a pretensão de regresso do evicto. Se ele fizer isso, vamos supor que ele conteste simplesmente a ação de regresso e não conteste a pretensão de reivindicação. Bem, aí as duas litis serão julgadas, as provas serão produzidas, as duas litis serão julgadas. E o mais interessante é que se o litisdenunciado não apresentar defesa, aí o litisdenunciante evicto pode optar entre continuar na disputa com o reivindicante ou simplesmente focar na via regressiva, deixar de apresentar recurso contra a sentença de procedência da pretensão do reivindicante ou postular provas na ação principal, e aí, consequentemente, ele sucumbirá na via principal e será julgada procedente a sua via de regresso. E por fim, em que prazo? Notem que dos artigos 447 a 457 nós não temos regra de prazo. E isso é um pouquinho estranho, porque lá no vício redibitório, no vício oculto, o Código se ocupa de estabelecer prazos decadenciais. E nós não temos a previsão de prazo decadencial específico. Não tendo prazo decadencial específico, nós vamos nos reportar aos prazos prescricionais gerais. Também não há um prazo prescricional específico para evicção na parte geral do Código Civil. Então há duas linhas de interpretação dessa situação. Há posicionamentos jurisprudenciais que identificam que na falta de previsão específica o prazo de regresso do evicto seria de 10 anos, prazo geral, prescricional do artigo 205 do Código Civil. E há o prazo que me parece mais adequado de se aplicar, é o prazo do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, que trata do prazo de ação de reparação de danos, que é o que temos aqui. E o prazo é de 3 anos. Prazo prescricional de 3 anos para essa via regressiva. Bem, eram essas as considerações. Espero que realmente vocês tenham esse vídeo como um apoio ao texto escrito, porque permite que me escutem ou que assistam enquanto fazem outra coisa e depois possam ler com mais atenção o texto que está disponibilizado na plataforma Marco Bortolin, sem prejuízo de que na próxima semana, de acordo com a orientação do departamento, nós iremos utilizar a plataforma Google para atividades e suprir a presença em sala de aula, e continuaremos postando vídeos aqui no canal do YouTube para a sequência dos temas que queremos transmitir. Muito obrigado pela atenção, espero que todos estejam bem, seus familiares também, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado.